Então, pessoal, boa tarde. A gente está iniciando hoje, né, a parte teórica da disciplina TAU 5, que é Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo Contemporâneo, certo? Fazendo parte, né, do projeto pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, em Campina Grande, tá certo? Então, seguindo o nosso planejamento, tá certo? Didático, a gente vai começar, e eu vou mostrar um pouco para vocês, nessa introdução, tá? Os caminhos, né, dessa arquitetura contemporânea, dessa arquitetura produzida após a modernidade, que a gente estudou em tal quadro, tá certo? O que referencia, teoricamente, essa minha discussão? Quando a gente começa a pensar em arquitetura contemporânea, tá certo? A gente entende, não é, no contexto do que foi a modernidade, que a arquitetura contemporânea ela vem, né, como uma crítica àquela produção moderna. É quando há uma ruptura conceitual, prática, projetual, do que existia até então e do que passa a existir. E sobre esse assunto, vários autores trabalharam, né, discutiram essa questão. Mas antes de eu falar nos autores, como está o José Maria Montaner, aqui exposto, eu só queria dar uma pequena recordada onde a gente tinha parado, lá na modernidade. Quando a gente estudou a arquitetura moderna, a gente viu que a modernidade ela surge como uma resposta na segunda década do século XX, com a Bauhaus, né? E também com o pensamento e a obra de Le Corbusier, com os 5 pontos da arquitetura, os princípios, pilotis, fachada livre, planta livre. Para quê? Para atender necessidades de uma Europa massacrada pelas guerras. Seja pela Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, seja pela Segunda Guerra Mundial, 1938 a 45, se eu não me engano. E aí, o que acontece? A Europa, que foi o berço da modernidade, que vem de uma discussão filosófica, literária, artística, desemboca na arquitetura moderna. A arquitetura moderna é como se fosse o ápice da discussão do que era ser moderno, do que precisava ser moderno, de modernidade, né? E essa modernidade atrelada a uma necessidade de reconstruir cidades bombardeadas, sem moradia, sem escolas, sem hospitais, né? Desses problemas sociais que estavam passando na Europa. A Alemanha se sobressaiu nessa discussão da arquitetura, e a Bauhaus, como a gente viu, foi o carro-chefe do ensino, das reflexões, das novas metodologias de projetar de forma racional, modulada, clássica, né, equilibrada, através de partir daquele módulo, né, e relacionando sempre a importância a questão da arquitetura com a estrutura, a importância de estruturas mais rápidas, mais eficientes, como a proposta da Casa Dominó, trabalhada por Le Corbusier, que vocês lembram, aquele esquema dominó foi a base para se fazer uma arquitetura mais racional, mais racionalista, certo? E a partir da Casa Dominó, o Le Corbusier, com a Vila Citroën, não é, na França, começa a realizar vários protótipos. E a fase branca, com as casas brancas,
né, como a Jeanne, a Casa Savoy, Vila Savoy, né, e tantas outras obras importantíssimas. A gente também não pode esquecer, nesse processo de modernidade, a importância do urbanismo moderno através da Carta de Atenas, tá certo? E da unidade de habitação da vila de Marseille, né? Da unidade habitacional de Marseille. Eu estou falando esse conteúdo como retrospectiva. Ele não está sendo passado em slides, porque eu estou contextualizando o passado para chegar na crítica a essa modernidade, certo? Então, relembrando esses fatos, relembrando a cidade moderna, que era setorizada, que tinha as 4 áreas bem delimitadas de viver, morar, trabalhar, lazer, educar, né? Essas zonas que Brasília culmina com um exemplo prático no Brasil, né? Eu acho que é uma das únicas cidades em nível de escala, né? Porque bairros tiveram vários. Relembrando, Mombau, Interbau em Berlim, Mombau em Barcelona, Weißendorf em Stuttgart, né? E tantos outros exemplos, principalmente europeus, de cidades modernas, que tiveram arquiteturas modernas. Só que, pegando desse ponto, tá? Dessa modernidade, o que aconteceu? A gente começa essa modernidade fazendo uma retrospectiva cronológica histórica. 1914, 18, Weimar. Depois passa para Dessau, nos anos 20. Aí vai Le Corbusier e espalha a modernidade pelo mundo. Os arquitetos da Bauhaus são perseguidos pelo Hitler. Mies, Breuer migram para os Estados Unidos. E lá já estava Richard Neutra e vários outros. E lá o que eles fizeram? O estilo internacional, que foi a divulgação, a difusão da arquitetura moderna na América. Enquanto isso, no Brasil, a modernidade a gente estudou, que chega no final da década de 20, com a visita de Le Corbusier a São Paulo, aos antigos membros da Semana Moderna, de Arte Moderna, que foi em 22, mas ele chega em 29. Conhece Lúcio Costa. Lúcio Costa leva o ensinamento para o Rio. Conhece Warszawski, Gregory Warszawski. E a modernidade no Brasil, ela começa a ser ventilada, a implantar-se no final da década de 20, se proliferando nos anos 30, se consolidando nos anos 50 e 60, né? Mas, se a gente for fazer um paralelo, nos anos 60, no Brasil, estava o auge da modernidade. Mas, no mundo, na Europa, na América do Norte, que eram os continentes, aliás, são, né? Hoje, a Ásia, que a gente sabe muito pouco da Ásia, sabe muito pouco da África. A gente precisa ter mais relação com esses continentes, mas, infelizmente, não temos. O que acontece? Quando a gente pega os casos europeus, o europeu e norte-americano, e vai para a linha do tempo do 1960, que está no apogeu do moderno no Brasil, a Segunda Guerra Mundial, quando acabou, em meados dos anos 40, o que aconteceu? Quem foi que virou metrópole? Quem foi que virou cidade irradiadora, polo irradiador, continente irradiador? Não foi mais a Europa, foi os Estados Unidos. Então, Nova York, Chicago, Los Angeles, certo? Que existia o que lá? O estilo internacional. Quem é que estava lá? Mies, Gropius foi para lá. Mies estava lá. Breuer, Schindler, Neutra,
né? Os casos que nós estudamos, as case study house. Então, tudo estava acontecendo agora, mais nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Europa estava detonada após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte dos países europeus estavam destroçados, destruídos, certo? Mas, enquanto isso, a América do Norte, pujante, rica. E começou isso, eu estou falando no final dos anos 40, porque sempre a gente tem que contextualizar historicamente. Agora, isso na arquitetura, não é? Mas no mundo intelectual, nas artes plásticas. Nas artes plásticas, nos anos 50, nos anos 60, já não era mais modernidade. Já estava havendo um novo movimento artístico, que vocês já devem ter ouvido falar, quando estudaram história da arte, que é o pop art, não é? Andy Warhol, que era um filho, digamos assim, do pensamento dadaísta, do Marcel Duchamp, que a arte era nada. A sociedade estava descrente. Nietzsche, que vocês já devem ter ouvido falar, o grande filósofo alemão, o pensamento dele, sabe qual era? Deus está morto e eu não me sinto muito bem. Essa era a frase da pós-guerra. E com o êxodo para a América, certo? Os intelectuais, os artistas, estavam como nós brasileiros hoje, descrentes, cansados, desacreditados de dias melhores. A gente está vivendo uma pandemia, não é verdade? A pandemia naquela época era a crise do pós-guerra, da destruição, de ver seus familiares mortos, de verem judeus mortos em campos de concentração, milhares de pessoas, já nada, igrejas destruídas, cidades destruídas, familiares mortos. Então, por que fazer arte bela? Qual era o sentido da arte? Era se manifestar contra aquilo. E quem é que tinha acesso à arte? Por que a arte tinha que ser de poucos e tinha que ser elitista? Porque ela não podia ser popular, pop art. Então, eles se apoiaram na discussão do Andy Warhol, certo? De pegar, comercializar a arte, fazer em série. Pegar um retrato da Marilyn Monroe, que era um símbolo dos anos 60 do cinema, do Mao Tse-tung, do Mickey Mouse. Então, a sociedade, ela passou por uma crise de valores que, de uma sociedade conceituada, como diz os sociólogos de cultura, sociólogos do imaginário da cultura, como Maffezoli, certo? Um francês, da crise, né? E como também trabalha Nietzsche, como eu citei. Porque, paralelo a isso que estava acontecendo no mundo, os filósofos, né, os pensadores e os intelectuais e escritores começaram a se manifestar e pensar o que é que está acontecendo com o mundo, o que é que está acontecendo com os homens, com a humanidade. Por que um homem está matando o outro? Porque ele está só jogando bomba? Por que só pensa em dinheiro? Por que essa briga entre capitalismo e socialismo? Porque tudo isso a gente tem que contextualizar. E quando o polo muda na modernidade de Berlim, da Alemanha, de Dessau, com a Bauhaus, de Paris, na França, para a América, certo? Lá na América, começa a ter um movimento, uma necessidade
de se criar uma identidade, uma conceituação, uma filosofia de valores norte-americanos. A pós-modernidade, que é porque vocês têm que entender que a gente, na arquitetura contemporânea, trabalha dois conceitos. E quando eu estou falando na contemporaneidade, tem que ter cuidado por isso, porque uma coisa é o conceito histórico, de períodos históricos, né, cronológicos, que são 5: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, certo? Não é pós-Revolução Industrial, 1800 e pouco. De lá para cá, tudo é contemporaneidade. Então, a contemporaneidade histórica, ela abarca a modernidade, a arquitetura moderna, que é diferente de idade moderna, e abarca a arquitetura contemporânea. Ok? E aí, nessa arquitetura contemporânea, que ela vai tomar esse nome, dentro dessa idade contemporânea histórica, ela vai ser uma crítica aos primeiros anos, né, da produção rotulada como moderna, né, dos anos 20, 30, 40, 50 e 60. 20, 30, 40, 50 e 60. 5 décadas, 50 anos, certo? De modernidade. Se pegar a origem. Então, o que acontece no mundo depois do movimento moderno? Aí eu chego bem aqui no título do livro do Montaner, certo? E aí vamos ver, ó. Depois do movimento moderno, a arquitetura da segunda metade do século XX. Por quê? Na primeira metade do século XX foi o quê? Foi a modernidade. E na segunda metade vai ser o quê? Vão ser as tendências, desculpa, as tendências da arquitetura contemporânea. A gente, nessas tendências da segunda metade do século XX, a gente não vai ter só um tipo de arquitetura, como foi o moderno. A gente vai ter vários caminhos. E é isso que eu vou mostrar para vocês entenderem o que foi acontecendo, tá certo? Eu gosto muito desse autor. Quem é José Maria Montaner? O Montaner, como ele é conhecido no mundo, ele é um professor catalão, certo? Arquiteto, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, onde eu estudei, só que ele é da linha de teoria e história da arquitetura, e eu fiz a linha de projetos modernos, com Pignon. Mas o Montaner tem várias obras publicadas, certo? E é um autor que eu gosto muito, admiro muito, certo? Porque ele consegue, através de sua obra, sintetizar a complexidade que foi o século XX e está sendo o século XXI. Tá certo? Pode passar, Bruno. E nesse livro do Montaner, que eu uso como referencial teórico para a minha disciplina de TAL 5, certo? E claro, e fazendo o link com a ementa que é dada no nosso projeto pedagógico, certo? Ele subdivide no item, no índice, e eu acho muito interessante, quando a gente compra um livro, quando a gente vai ver o conteúdo do livro, ver, né, o índice. Então, esse índice, a primeira divide-se numa primeira parte, que ele de uma forma muito metodológica, ele divide de 1945 a 65, quando na Europa a gente observa, e no mundo, certo? Que estava tendo a continuidade ou crise de quem? Da modernidade. Por quê? Em 1965, se eu pegar o Brasil, se eu pegar o Nordeste, a gente estava tendo o melhor do que é ser moderno.
Então, a gente não pode generalizar. Depois vocês vão ler esse índice direitinho e vocês vão poder perceber, né, que cada país, cada continente, tá, o autor trabalha, porque são momentos distintos, com diferentes cenários políticos, econômicos, sociais, e não existe uma década, um ano que foi tudo igual. Não dá. Então, por isso, esse recorte temporal de 45 a 65 e trabalhando a questão, por exemplo, mexicana, com Luiz Barragán, espanhola, com Codé, ou americana, né, quando a gente tem a obra de Louis Kahn, de Sarah Nien, certo? O de Frank Lloyd Wright, com a corrente organicista que a gente estudou, certo? Isso, de certa forma, né, a gente acompanha até a modernidade. Nós consideramos essa parte aqui moderna. E aí, quando chega na segunda parte desse livro, que ele coloca como um recorte 65 a 77, a condição pós-moderna, que é uma nova forma de se fazer arquitetura, que eu vou mostrar para vocês, que é completamente diferente e rompe o diálogo total com a modernidade. A gente vai ver isso. Pode passar. E aqui, nessa ruptura, a gente vai ver correntes distintas dentro da própria pós-modernidade, que aí a gente chama arquitetura pós-moderna. Aí tem o pós-moderno historicista, individual, a gente vai ver isso. Tem o pós-moderno racionalista, do Raul Rossi, tem a teoria pesada do Robert Venturi, né, que escreve um livro condenando totalmente, assassinando, digamos assim, a modernidade, criticando severamente Le Corbusier e os princípios. Quer dizer, eles chegaram para romper mesmo, e dizer assim, a gente quer fazer diferente, a gente quer entrar na história fazendo diferente. Mas será que eles conseguiram? E essa proposta deles de ruptura, certo? Proporcionou o quê? Proporcionou uma dispersão, uma diferenciação de outras posturas. Apareceu termos, né, que o vernáculo, arquitetura vernacular, arquitetura de terra, apareceu o high-tech, apareceu o deconstrutivismo, apareceu a arquitetura paramétrica da Zaha Hadid e desses grandes escritórios. Apareceram pesquisas sobre materialidade, como as pesquisas desenvolvidas pelo escritório do Herzog e de Meuron, ou pelo Renzo Piano. Então, a gente vai ver, e também continuou os princípios de modernidade. Alguns outros arquitetos continuaram produzindo o moderno. Então, esse livro do Montaner, sem dúvida, é uma importante referência e é o aporte teórico dessas nossas discussões. Mas tem outros que eu vou mostrar, pode passar, Bruna. Eu gosto muito desse livro do Jean Sesca, que é a editora Gustavo Dili, que é uma editora com sede em Barcelona, mas com sucursal também no país do México. É uma editora espanhola, né? Aliás, catalã, de Barcelona, mas com filiais. E ela publica muitos títulos legais em espanhol e agora estão traduzindo também para o português. E nesse livro, ele fala sobre as tendências da arquitetura contemporânea. Eu gostaria que vocês refizessem esse gráfico aqui, todos os alunos em ficha. Viu, Bruna?
porque eu acho fundamental entender as correntes, o romanticismo, quem são os principais, a pós-modernidade, a historicista, a individual, o racionalismo, os principais representantes, certo? Estão aqui. Eu acho que para vocês organizarem as ideias de tudo que nós vamos ver, refaçam esse gráfico à maneira de vocês. E aqui, na continuidade da modernidade, como eu falei há pouco, quem foram os que seguiram? Aí vocês vão ver continuidade da modernidade clássica, o Richard Meier, que é fantástico, certo? O Tadao Ando, um japonês, certo? Que ele continua. E, por outro lado, a modernidade, ela toma um outro caminho, da arquitetura da alta tecnologia, do high-tech, com Norman Foster, né, sendo um dos principais nomes. E aí a gente tem uma nova modernidade dentro dessa tendência. Eu acho muito esquemático, muito didático esse esquema do Sesca, certo? Quando ele classifica aqui, ó, dentro da nova modernidade, o desconstrutivismo e cita Coupe, Rimbaud, Frank Gehry, Peter Eisman, certo? Que a gente vai estudar, tá? E ver também o pluralismo moderno, né? Com outros personagens. Então, é muito interessante a gente fixar-se nessa divisão dos caminhos da arquitetura contemporânea. Pode passar. Tem e só para dar um friso, né, no que é ruptura, a ruptura maior vai ser nesse momento aqui, tá, que a gente vai ver, né, bem direitinho, que essa pós-modernidade, quando ela se divide, né, nessa historicista, que é um ecletismo contemporâneo, vocês vão ver, é uma volta dos elementos do passado. Quando a gente tem a pós-modernidade individual, porque cada tema desse vai ser uma aula nossa, certo? E o racionalismo italiano, né? Principalmente do professor, arquiteto, grande teórico italiano, Aldo Rossi. Pode passar. E assim, eu acho que esse é o último, não é, Bruna? Eu queria dizer, então, para vocês que nessa nossa aula de hoje é importante, sempre que a gente vai começar um tema novo, como é a arquitetura contemporânea, a gente entender o que antecedia essa arquitetura, que foi essa modernidade que eu expliquei, né? Quando é que ela é rompida, por que que ela foi rompida, e nos caminhos que essa modernidade tomou, né, no mundo. Aquelas tendências que a gente viu há pouco, tá certo? Elas são fundamentais. E o que muda entre uma sociedade moderna e uma sociedade pós-moderna? A sociedade moderna era mais individualista, certo? Aliás, perdão, era mais comunitária, se pensava mais no todo. E a sociedade pós-moderna, ela é mais individualista. A sociedade moderna não era tão capitalista, certo? E a sociedade pós-moderna é capitalista, é consumista. Enquanto a sociedade moderna estava preocupada com a pintura, com a arte, com a cultura, a sociedade pós-moderna está preocupada com o consumo, certo? O templo da pós-modernidade não é mais um museu, é o shopping center. O espaço da modernidade, que tinha preocupação em fazer as zonas de trabalho, de lazer, o planejamento, né, racionalista, funcionalista, foi muito criticado na pós-modernidade. E eles, como detonam aquele planejamento e propõem uma volta ao espontâneo. Tem quem critique a modernidade. Eu confesso que eu sou uma arquiteta, uma professora pesquisadora da modernidade.
eu tenho uma linha de defesa dos princípios de modernidade. Eu sei que a modernidade teve pontos negativos, sabemos disso. Sabemos que as propostas urbanísticas e arquitetônicas de uso misto foram meio complexas e em alguns países não deu certo, como no Brasil, por exemplo. Enquanto uma sede continua funcionando, a unidade habitacional, porque o europeu tem outra mentalidade, prédios como Copan, como JK, como Pirapama, aqui em Recife, outros não deram certo. O Holiday acabaram se transformando em grandes cortiços. É uma questão cultural. Eu acho que a gente não pode generalizar, nem dizer isso é bom, isso é ruim. Eu acho que as coisas têm os seus lados, os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Agora, a gente tem que saber o que importar, o que trazer para nossa prática projetual, né? A nossa forma de intervir na arquitetura e na cidade com esse conhecimento. Ao longo, nas próximas aulas, a gente vai ver, pode encerrar, Bruna? A gente vai ver esses caminhos, tá certo? E vocês vão esquematizar como exercício de fixação no fichamento aquele quadro das linhas, tá certo? Para entender, colocando os principais nomes e as principais tendências. E a partir da próxima aula, a gente já vai começar a explorar cada uma dessas linhas e desses personagens. Tá joia? Eu vou encerrar a gravação e a gente vai abrir para algumas perguntas internas, tá bom?